Este evento, da tarde de hoje, nós vamos abordar o assunto desafios dos projetos da automação com RPA, que é o Robotic Process Automation. Bom, falando um pouco da iProcess e sobre esse evento. Esse evento, ele está sendo realizado pelas mulheres profissionais da iProcess, com o apoio da iProcess. E o objetivo é reunirmos nessa semana profissionais, consultoras, analistas, para inspirar a todas as pessoas, a todos os profissionais que atuam em projetos de inovação tecnológica. Falando um pouco da iProcess, como muitos de vocês já conhecem, é uma consultoria completa, com soluções de gestão por processos, que vão desde a estruturação, arquitetura, mapeamento, análise, redesenho, até aplicação de tecnologias habilitadoras da hiperautomação, como o BPMS e o RPA, sobre o qual nós vamos falar aqui. Na tarde de hoje, nós trouxemos a Catiuse, a Rosana e a Gabriela, e eu e a Ana Paula vamos fazer a mediação dessa conversa com essas mulheres bacanas que estão protagonizando projetos de RPA nas suas empresas. Esse blog, na verdade, este vídeo está sendo gravado, tá? E ele vai ser disponibilizado no blog da iProcess. Então, para quem quiser assistir novamente, compartilhar, mas amanhã ou depois ele já vai estar sendo disponibilizado, tanto no blog da iProcess, como no YouTube, tá? Então, nós temos ali no YouTube diversos vídeos no nosso canal, e recomendo a todos a seguirem o blog e o vídeo, e o YouTube, para receberem as nossas publicações, tá? E assistirem a vídeos relacionados a esses temas, né? Como inovação, RPA, BPME. Muito bem. Eu sou a Maria da Graça, eu sou analista de automação de processos na iProcess, e tenho uma sólida experiência em gestão de projetos, análise de processos, sistemas e negócios, com foco na melhoria contínua. Ana. Oi, gente, muito boa tarde para todo mundo, muito obrigada aí por quem está nos acompanhando, feliz Dia das Mulheres aí para todo mundo, eu estou super feliz de estar aqui com vocês, agradecer a iProcess aí também por essa iniciativa importante, né, que é discutir um pouco aí desse tema, né, junto aí com as nossas profissionais, com as nossas mulheres da iProcess. Eu atuo com gerenciamento de projetos já há alguns anos, comecei aí em torno de 20 anos, então a Kelly me desafiou antes de publicar a minha idade, né, Kelly? Mas, enfim, eu atuo aí com tecnologia da informação, com consultoria, com implementação de sistemas, tá? Essa é a minha atuação, essa é a minha vivência, né? Gestão de projetos. Muito bem. Obrigada, Ana. Então, vamos falar um pouquinho da nossa agenda. Nós vamos contextualizar o tema RPA, para que todos fiquem na mesma página, aqueles que não conhecem vão saber um pouquinho, prometo não incomodar vocês com muitos conceitos, porque o principal objetivo é fazer aquele bate-papo com as nossas convidadas. Então, falando um pouquinho sobre o RPA, RPA é uma ferramenta de automação que robotiza tarefas. As tarefas, para serem robotizadas pelo RPA, elas devem ter algumas características. Elas devem ter volume, elas devem ser repetitivas e elas devem ser baseadas em regras bem claras, tá? Então, com essa tecnologia, os robôs de software, eles executam uma sequência de passos interagindo com os sistemas, com as interfaces dos usuários, tá? E com as diversas interfaces dos usuários, sejam elas um site, uma aplicação, um sistema legado, uma aplicação num ERP, enfim, são diversas tecnologias que o RPA consegue interagir. Falando um pouquinho dos principais componentes da plataforma de RPA, tá? Então, nós temos os scripts.
Os scripts são onde nós escrevemos, né, ensinamos os robôs a reproduzir os passos dos usuários. Tá? Existe a sala de controle. O centro de controle é o lugar onde nós agendamos os robôs, onde nós tratamos de disparar esses robôs no momento em que no horário que eles estão agendados, fazemos a controle de segurança, são diversos os aspectos que o centro de controle executa para orquestrar todo esse parque de robôs. Nós temos dois tipos de robôs, os robôs autônomos e os robôs assistidos. Tá? Os robôs autônomos são aqueles que são disparados pelo centro de controle, eles necessitam de uma agenda prévia. E os robôs assistidos podem ser disparados pela pessoa, pelo usuário, na sua própria máquina. Possibilidades com RPA. A tecnologia de RPA nos permite diversas possibilidades. Esses robôs, eles nos ajudam, quando eles são treinados, nos ajudam a imitar a sequência dos passos de uma pessoa. Aqueles que ela faz repetidamente para uma atividade que tenha volume, como eu comentei antes, né, de execução, ela seja repetida, né, e ele pode trabalhar com e-mails, ele pode abrir arquivos, abrir pastas, compactar arquivos, ele pode trabalhar com planilhas Excel, gerando, lendo, formatando, pode criar documentos em um Word, transformar documentos para outros formatos, tá? Acessar sites de internet, acessar aplicações de usuários na nuvem ou no próprio computador, abre janelas de aplicações, e ele trabalha, ele acessa, pode acionar DLLs e APIs, e ele realiza cliques, duplos cliques, realiza digitação e combinação de teclas de atalho. Então, ele é bastante completo justamente para reproduzir os passos das atividades humanas. Ana, comenta conosco um pouco sobre o ciclo de desenvolvimento, por favor. Legal, Graça. Então, quando a gente vai colocar quando a gente vai implementar essa ferramenta, quando a gente vai colocar um novo robô, né, em uma companhia, enfim, a iProcess usa uma metodologia, né, e dentro dessa metodologia a gente tem algumas fases que vão fazer com que a gente tenha de forma mais segura aí, esse robô em produção funcionando aí, tá? Então, a gente tem uma primeira fase, que é uma fase de levantamento, inclusive é a fase onde a Graça conduz, né, onde o analista, ele é um papel muito importante, e a área usuária também, ela é muito importante. Por quê? É ali onde a gente vai identificar como aquele robô pode funcionar. E aí as pessoas pensam assim, nossa, é super simples, né? A gente faz um copy-paste do que aquele usuário faz versus o que o robô vai fazer, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes, o usuário, a área usuária ali, quem está desenhando isso conosco, tem que pensar o seguinte, bom, tem determinada fase que eu, usuário, eu penso, vai por este caminho ou vai para o outro. O robô, ele tem que entender essa regra, ele tem que saber este caminho ou outro caminho, né? E aí surge nessa fase de levantamento uma série de situações, uma série de definições que a gente precisa entender, compreender, para que a gente escreva isso num documento e que fique, que fique claro para o desenvolvedor e para a área usuária como isso vai ser conduzido, né? E que também a gente consiga identificar ali as melhores formas de fazer isso. Quais são os melhores caminhos para a gente colocar esse robô para funcionar, né? Então, essa é uma fase importante, é uma fase de levantamento, a gente faz reuniões com os usuários, a gente faz reuniões com os times que estão ajudando aquela área usuária, o time de TI, enfim, e a gente faz esse desenho de como o robô tem que se comportar, como é que vai ser o resultado final. Ele vai mandar um e-mail falando daquele erro que aconteceu, ele vai mandar um e-mail em determinado processo, enfim, são N possibilidades que a gente tem que são definidas nessa fase de levantamento. Quando a gente vai para a segunda fase ali, que é a fase de desenvolvimento, o profissional responsável por isso, então, munido dessas informações, vai ensinar o robô a trabalhar, como a Graça mesmo comentou antes, né? A gente monta esses scripts, a gente então ensina, a gente, né, desenvolve ali para que o robô em determinada fase faça determinada ação,
Se ele encontrar determinado caminho, ele volte ou ele siga, né? Todas aquelas regras. Aqui podem surgir dúvidas, podem surgir algum ajuste, é normal, faz parte do processo e do projeto, e a gente volta e discute. O desenvolvimento finalizado, a gente faz toda uma parte de testes, onde naquele momento lá, quando a Graça, né, usando o exemplo dela aí, que atua como analista aqui na iProcess, quando se faz aquele desenho, a gente também faz um roteiro de testes. Então, a gente faz ali o roteiro de testes positivos, negativos, puxa, se o robô encontrar determinada coisa, como é que ele tem que se comportar? Ele fez aquilo mesmo. E depois de ter feito essa fase aqui, o nosso testes funcionais integrados, o nosso azul aqui, a nossa caixinha azul, depois a gente tem um resultado positivo com isso, onde a gente entende que todos aqueles testes a gente teve sucesso, né? A gente convida, então, o time desse projeto, o time do nosso cliente, a fazer uma homologação junto conosco. Então, a gente faz uma apresentação, onde a gente mostra o robô funcionando, a gente retoma as regras que a gente levantou lá naquele nosso início, né, de identificação do processo, a gente informa a gente relembra, na verdade, se dentro daquele funcionamento, dentro daquelas atividades do usuário, se vai ter que ter alguma alteração da atividade dele. Então, por exemplo, olha, área usuária, agora você tem que colocar esse documento sempre nessa pastinha com o nome XPTO, né? Por quê? Porque é só assim que o robô vai encontrar. Então, a gente relembra tudo isso nessa reunião de homologação, a gente mostra o robô funcionando e a gente acompanha. Então, a gente faz uma homologação junto com essa área usuária, onde a gente tem esse tempo para avaliar. Está tudo bem mesmo? Esse robô está de acordo com o que a gente desenhou? Estando de acordo, a gente segue para a fase de estabilização, né, para a entrada em produção, na verdade. Não estando de acordo, a gente faz os ajustes necessários. E todo mundo de comum acordo, então, os usuários, o nosso time, quem está acompanhando ali, né, todo o time do projeto avaliando que está de acordo, a gente coloca esse robô em produção. O que é isso? A gente avisa, então, lá nas nossas centrais ali, ó, robô, você vai funcionar agora, se for um robô não assistido, se for um robô autônomo, né? Você vai funcionar todo dia às 8 da manhã, ou se for um robô ali, que é o que a Graça explicou antes, que é o assistido, em que a gente aperta o botãozinho, a gente avisa o usuário, você já está apto para apertar naquele botão e fazer com que o seu robô funcione, né? Quando ele entra em produção, a gente tem a última fase, então, do nosso projeto, de acordo com a nossa metodologia, que é acompanhar essa produção. Então, o nosso time, ele fica acompanhando por um período pré-acordado, né? A gente vai garantir que esteja tudo ok, se precisa de algum apoio, se a gente identificou alguma diferença lá quando a gente foi para a produção. Então, basicamente, esse é um ciclo de desenvolvimento que a gente utiliza para fazer a implementação de uma robotização, tá? De um RPA. Podemos passar para o próximo, Graça, por favor. Sim, estamos agora nos benefícios da robotização. Perfeito, Ana, queres abordar? Tá bom. Eu sei, por favor, Graça. Então, quando a gente fala de robotização, a gente tem N benefícios, aqui a gente trouxe alguns, mas para que a gente tenha a clareza, né, de além de, né, quando a gente fala em robotização, pode parecer um pouco óbvio, poxa, então eu libero alguém que está fazendo uma atividade manual para o robô fazer, né, esse é um benefício que talvez seja mais fácil de todo mundo perceber, né, e vir, é a primeira coisa que talvez venha à cabeça, mas o fato é que a gente tem outros benefícios também que são bastante importantes, como, por exemplo, tá? A gente tem uma padronização daquele formato de trabalho. O robô, como ele segue um script, ele sempre vai fazer o trabalho naquele formato. Então, ali a gente mitiga, né, o risco de, por exemplo, a gente não estar de acordo com uma política da empresa que diz que a gente não pode acessar determinada coisa, ou então a gente mitiga o risco de ter um erro operacional em cima disso, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala no trabalho humano, né, é normal que a gente tenha ali, por exemplo, que a gente tenha uma mudança, que aquela pessoa que desempenha aquele papel está de férias, uma outra pessoa vai desempenhar e talvez modifique um pouquinho como aquele processo é feito.
Com a robotização, a gente não tem isso, a gente tem uma forma fixa, né, de fazer e, portanto, a gente mitiga esse risco também. E aí eu trago um outro que está muito relacionado a isso que eu falei, que é a redução de erros, então. A gente vai ter uma redução considerável de erros dos mais simples possíveis, como digitação de dados, enfim, né, por conta de ter esse robô trabalhando de forma sempre padronizada, de forma sempre única. E aí, o último que eu gostaria de abordar é a redução do tempo das atividades, que essa geralmente é uma que a gente percebe em grande parte aí dos projetos, dos processos que a gente automatiza. A gente teve casos, né? A gente tem N casos, N situações, mas realmente, assim, alguns chamam bastante atenção, processos que o humano demoraria horas para fazer e o robô faz em minutos, né? Processos que talvez a gente deixe de fazer, por exemplo, na madrugada, porque também por vários motivos, por não ter que alocar um time ali na madrugada, né? E que o robô pode estar fazendo isso, ele pode estar trabalhando na madrugada, ele pode estar trabalhando... então, a gente tem aí uma redução de tempo de atividades, ou a gente pode aumentar o nosso escopo, a quantidade de atividades que a gente pode fazer por contar, então, com esse assistente, com esse robô aí que vai estar fazendo esse trabalho 24/7. Então, como a Ana comentou, o robô, as licenças de robô, elas executam os scripts e elas podem executar diversos scripts. Então, diversas automações podem ser dedicadas a um só robô, cada uma no seu horário de agenda, no seu dia apropriado, e com isso otimizando e aumentando o volume de atividades que esse trabalhador digital pode oferecer. Muito bem, chegamos no momento de conversar com as nossas convidadas. A Catiúze Bentes está aqui conosco, a Rosana de Lima, a Gabriela Cardoso, e eu e a Ana, então, agora vamos passar por um bate-bola, umas perguntas com elas, falando sobre essas experiências. Iniciando aqui com a Catiúze é coordenadora de melhoria contínua na Dana, para a América do Sul, e ela lidera as iniciativas de RPA na empresa dela. Catiúze, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que tu te apresentasse aqui para o pessoal, falasse um pouco de ti. Oi, pessoal, boa tarde, obrigada, Graça. Muito legal, assim, da minha parte, poder participar dessa live, principalmente nesse dia, assim, marcante, né, que a gente sabe da importância, mas são esses tipos de evento que cada vez tornam esse dia mais relevante, né? A gente não só compartilhar a importância do dia, mas compartilhar conhecimento e disseminar isso com mais mulheres. Então, realmente, eu fico muito feliz. Então, boa tarde a todo mundo, especialmente as nossas mulheres que estão participando também. Rapidamente me apresentando, pessoal, passando um pouquinho, assim, do meu currículo e experiência, tá? Eu sou formada em engenharia de produção pela URGS. Depois eu me especializei na parte de Lean Manufacturing, que é a área que eu mais tenho experiência e qual eu trabalho atualmente também. Estou cursando uma pós-graduação em Data Science e toda a minha carreira, assim, ela foi vivenciada dentro da indústria, né? Então, 11 anos de atuação na indústria metalmecânica, na Dana, e com muita experiência na área de manufatura. Então, a área de processos com áreas administrativas, TI, ela é nova para mim, né? Então, toda essa experiência e bagagem que eu tenho na manufatura, agora eu estou trabalhando e implementando também nas áreas administrativas. Então, boa parte do meu background é em melhoria contínua e junto agora com as áreas administrativas também. Obrigada, Graça. Super obrigada, Catiúze. Então, vamos agora apresentar a Rosana. A Rosana de Lima, ela é supervisora de desenvolvimento da TI na Unimed Curitiba, e ela coordena os projetos de automação, incluindo o RPA. Rosana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda nessa tarde para discutir conosco esses assuntos tão bacanas que envolvem RPA. Eu gostaria que tu te apresentasse, então, para o pessoal, para o nosso público. Obrigada, Maria, agradeço o convite aí, reforçando o que a Catiúze expôs, é muito importante, num dia como esse, trazer a representatividade feminina das mulheres, né, nas áreas de tecnologia, como a gente tem agregado valor e tem conhecimento para distribuir. Como você falou, atualmente eu estou supervisora na Unimed Curitiba, né, responsável por essa área de desenvolvimento, é uma novidade, eu assumi essa área no final do ano passado, tá?
Antes disso, o meu foco era gestão de projetos de TI, e dentro dessa área, exclusivamente, estão todos os projetos e novas tecnologias. E aí tive o prazer de fazer a gestão desse projeto de RPA. Sou bacharel em ciência da computação, com certificação PMP, especialização na gestão da qualidade, e eu atuo com foco há mais de 20 anos, sempre na área de TI, em diversos segmentos, né? E nos últimos 2 anos e meio, estou atuando aí na Unimed Curitiba. Muito obrigada, Rosana. Então, agora vamos apresentar a Gabriela Cardoso. A Gabriela, que é coordenadora de TI nas Soluções Ambientais Água do Brasil, e também é responsável pelos projetos de automação no grupo da Águas do Brasil. Gabi, por favor, apresente-se para nós, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, mulheres e homens. Bastante gente já que entrou aí. Um prazer estar aqui, participar desse dia tão especial junto com essas meninas e junto com a iProcess. Como a Graça falou, eu estou nas Soluções Ambientais como coordenadora de TI. Minha carreira de TI praticamente, né, inteira foi dentro da área de serviços, né, de saneamento básico. E desde o princípio também eu atuo na área de tecnologia, trabalhando com gestão de projetos, né, entrega aí de soluções. Hoje, né, eu implementei aí junto com a Maria da Graça e a Ana, né, a nossa primeira iniciativa aí de RPA dentro do Grupo Águas do Brasil, relacionada a processos lá de conferências de RH. Eu sou graduada em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho MBA em gestão de projetos e sou bem amante aí das novas metodologias aí ágeis de desenvolvimento e também relacionada à inteligência artificial e RPA. Essa sou eu, espero contribuir hoje na tarde com vocês e com as meninas aí, e obrigada aí pela oportunidade. Super obrigada, Gabriela, por estar conosco, então. E agora vamos iniciar as nossas perguntas, essa nossa conversa sobre o RPA. Eu gostaria de salientar a todos que nos assistem que vocês podem lançar perguntas ali no chat. E à medida que nós formos conversando com as gurias, nós vamos também respondendo as perguntas. Mas no final tem um espacinho reservado para perguntas também, tá? Para responder essas perguntas. Então, vamos lá. O primeiro assunto é sobre conhecendo o RPA. Nós vamos colocar aqui para as gurias, eu coloco para todas, como foram os primeiros contatos de vocês, nas carreiras de vocês com o RPA, como ele surgiu na carreira de vocês. Quem gostaria de falar? Se me permite, eu posso começar, aqui é a Catiúzi. Vai lá, Catiúzi. Obrigada. Bom, gente, eu gostaria de, antes de colocar o RPA, né, na minha carreira, passar também um pouquinho da introdução do como o RPA chegou, né, onde ele está dentro da Dana e como que ele fez essa interação conosco, tá? Então, eu tenho esse background de manufatura, né, eu trabalho na área de melhoria contínua, e teve uma missão, um objetivo estratégico da Dana, lá em 2018, que era implementar o nosso sistema de melhoria contínua dentro das áreas administrativas. Então, a Dana sempre foi reconhecida por ter isso muito forte nas operações, só que a gente queria dar o próximo passo. E como fazer isso? Né? Nós implementamos um sistema, um passo a passo de como implementar isso nos escritórios, né? Em áreas de RH, de TI, de compras. Criamos um processo de auditoria, um KPI para medir esse processo. E dentro de um desses pilares que a gente faz essa medição e auxilia as áreas é no mapeamento de processos, né? Então, tem um pilar que a gente chama que é mapeamento de processos, né? O Value Stream Mapping, em que eu comecei a sentir durante o processo de mapeamento, em que alguns dos processos, quando a gente chegava, né, saía do estado atual do processo, desenhando ele, pensando no estado futuro e nas melhorias, faltavam algumas ferramentas, né? Então, como que a gente pode dar mais autonomia às áreas de negócio e melhorar seus processos sem depender necessariamente do TI? Porque se a gente for, muitas das melhorias a gente via que estavam conectadas com integração de sistemas, com mudanças que às vezes não eram prioridade para a área de TI. Então, assim, meio que por um acaso, assim, uma consultoria nos contatou lá em 2018 e falou assim, poxa, ó, existe o RPA. E aí começou a entrar, né, o RPA, a gente começou a buscar informação, entender o que era. E lá em 2019, 2020, nós definimos fazer 2 POCs. Eu não sei se todo mundo sabe o que é POC, eu não sabia na época, que é Proof of Concept. É uma prova de conceito, né, para ver assim, poxa, o RPA faz sentido para a gente, ele vai ter aplicação na Dana. E, então, na época, a gente fez as 2 POCs, né, esses 2 projetos pilotos com o software da Cryo. Né, não é o que a gente usa esse, mas foi assim que a gente começou.
E com esse software a gente definiu 2 áreas, né? 2 processos candidatos para a gente testar o RPA. Uma área foi a fiscal e a outra foi a controladoria. Então, nós pegamos esses 2 processos, identificamos, mapeamos, fizemos todo esse processo que vocês já comentaram, gurias, com as áreas, e finalizamos as POCs. Depois dessas 2 POCs, nós vimos o seguinte, né? Já tem um aprendizado, né? A gente viu que o RPA, ele é sim aplicável, a gente gostou bastante. Só que em um dos processos, o que nós vimos? E a gente estava tentando implementar um RPA num processo que não estava estável, que não tinha regras claras. Então a gente falou, poxa, né? Talvez a gente tenha que alinhar um pouquinho a direção de como conduzir essa implementação na Dana. Daí foi o passo seguinte, que foi muito importante, e quando a gente viu assim, pá, faz sentido, a gente começou a conversar mais com o TI. Né? Então, eu, como área de negócio, não tendo tanta expertise, a gente começou a conversar com o nosso TI e pegar esse background, essa ajuda, esse conhecimento deles, né? E foi aí que a gente fez mais 2 POCs, tá? Então, a gente fez bastante experimentação até chegar na implementação. A gente fez 2 POCs utilizando, testando, né, o software da UiPath e o Automation Anywhere. O UiPath é o que a gente utiliza hoje. Por quê? A gente viu que naquele momento da Dana, onde a gente estava passando também por um processo de troca de ERP, né, que era muito importante, a gente queria ver, poxa, qual que faz mais sentido para a Dana? No final das contas, a gente viu que era o UiPath, a gente testou, fez as POCs, né, identificou um processo legal para testar e conseguiu fazer rapidamente, e seguimos com a implementação do UiPath, né? Só que depois disso, o que a gente fez também? Poxa, não basta a gente dizer que é bom, né? A gente tem que pegar o apoio da liderança. Então, foi naquele momento lá que a gente conseguiu provar, pegou os dados e fatos, conseguiu o apoio da liderança, e uma aprovação da equipe global para fazer a implementação aqui na Dana Brasil. Então, foi assim que começou o nosso processo de RPA aqui na Dana Brasil, desde 2018, com um iniciozinho ali do que era. Obrigada, Catiuzi. Rosana, Gabriela, gostariam de falar? Posso complementar aí lá? Claro. Dar um depoimento em relação a como que eu cheguei, né? Como o RPA chegou em mim, né? Como eu comentei, eu entrei na Unimed com foco de gerenciar projetos de TI, e a partir de então eu acabei tendo a oportunidade de gerenciar vários projetos de novas tecnologias, e um deles foi o projeto de RPA. Já existia uma iniciativa alinhada com o planejamento estratégico de fazer transformação digital. A gente recebeu essa missão de buscarmos soluções de automação, né? E não muito diferente do que a Catiuzi explicou, a gente também partiu para uma iniciativa, um estudo, fizemos uma POC, tentamos desenvolver RPA de forma desenvolvida, customizada, e aí vimos que não era o caminho, porque é muito mais do que isso, né, como foi explicado, tem toda uma necessidade de gestão e de central de controle. Então, buscamos plataformas, né, avaliamos, e aí optamos pelo Automation Anywhere, e fizemos um projeto aí de implantação, né, do RPA. E o que eu acho bacana de frisar, durante esse projeto, eu contei com uma equipe técnica, né, porque eu fiz a liderança, então o Fábio que está aí prestigiando a gente não entregamos só os RPAs. Acho que o principal desafio é entregar uma continuidade, né, uma governança em cima da plataforma, porque são vários os desafios. Ele é muito bonito, ele entrega resultado, mas ele precisa ser bem gerenciado, né, por N questões, tá? Então, foi assim que o RPA chegou em mim, que consegui aí trabalhar com a equipe e estar aqui hoje. Valeu, Rosana. Gabriela, queres fazer algum comentário sobre os teus contatos? Claro, claro. Até complementando que a Catiuzi, a gente passou pelo mesmo processo, a gente também pegou um processo aqui fiscal de controladoria, a gente chegou mesmo na mesma questão, né, que vocês levantaram, que é interessante, né, como a gente passa pelas mesmas questões. E o que a Rosana, né, complementando também, né, reforçando o que a Rosana falou também em relação à governança, né, a iProce apoiou bastante a gente aí, tanto no processo de implementação de RPA, como também o pós, né, implementação, né, como é que você mantém esse robô funcionando. A gente tem alguns robôs aqui, né, a gente ainda está num primeiro estágio aí, né, de robotização aí dentro do grupo Águas do Brasil, mas como é que você mantém o que você construiu funcionando, né? Já que você, na tecnologia, os sites são atualizados, né, a gente tem muita mudança.
Então, assim, meu contato, né, o primeiro contato mesmo mais forte foi realmente nesse projeto. Como eu estou em tecnologia, como vocês, há bastante tempo, né, eu sempre gosto muito de conhecer o que tem no mercado, o que a gente tem de tecnologia aí que está sempre à frente, para que a gente consiga agregar. E eu acho que depois de uma primeira implementação, você consegue enxergar mais possibilidades, né, de implementação de RPA em diferentes cenários e processos dentro da empresa. Então, agora, por exemplo, eu estou apoiando a parte de governança de TI, na área de infraestrutura, principalmente, e aí você começa a ver que processos simples que são feitos várias vezes, processos repetidos, como é que um robô poderia apoiar naquele procedimento, né? Agilizar aquele processo que às vezes levam horas, né? O que a Ana até citou aí, falando dos benefícios do RPA. Então, gostaria de complementar com isso. Então, o primeiro contato foi, sim, com a experiência aí, na execução do projeto, né, participando aí junto com a iProcess, e apoiando aí na implementação. E agora a gente está em pleno vapor, né? Que bacana, Gabi. Bacana ouvir vocês todas a respeito. Ana, te convido a seguir, dar uma sequência aqui nos questionamentos. Vamos falar agora um pouco sobre as experiências com RPA. Legal. Então, gurias, aqui no Sul a gente fala gurias, tá? Então vou tomar a liberdade aqui de dizer assim, mas enfim, mulheres, percebi que o RPA escolheu vocês, né? De certa forma, por algum motivo, o RPA entrou na vida de vocês, assim, e a gente tem várias formas disso acontecer. Muitas vezes a gente que levanta a bandeira na empresa e diz, olha, fiquei sabendo aqui que tem uma tecnologia legal, né? Mas então todas vocês tiveram experiências, obviamente, anteriores ao RPA. A Kátia comentou um pouquinho ali que é uma pessoa de melhoria contínua, que estava numa batida ali de processos, né? A Gabi e a Rosana ali bem focadas em TI. Então, vocês tiveram uma experiência antes, por exemplo, a Rosana possivelmente já implementou outros tipos de sistemas que não RPA, a Kátia ali já deve ter implementado processos, a Gabi também. Assim, o que para vocês bateu, foi diferente com esses projetos de RPA? O que chamou a atenção de vocês, assim, que vocês disseram, nossa, se eu estivesse implementando a Rosana ali, um RP, eu não teria passado por isso, mas aqui eu passo. Ou o que é diferente lá com a área usuária, né, Gabi? Poxa, a área usuária eu coloco lá um sistema de mercado, ou eu coloco agora tu está em infraestrutura, então, né, tu define ali um determinado servidor, alguma coisa nessa linha. O que para vocês bateu diferente, assim, do projeto? E o que bateu diferente da área usuária? O que para vocês, como é que foi essa experiência de vocês aí com RPA nesse sentido, gurias? O que chamou a atenção, que foi diferente aí, para a gente inspirar mais mulheres aí e disseminar esse conhecimento? Ana, se me permite começar? Por favor, Rosana, por favor. Realmente, quando eu tive a oportunidade de gerenciar projetos de RPA, já tinha uma bagagem de gestão de implantação de RP, desenvolvimento, nesse tipo de projeto. E eu consegui perceber o quão complexo, na realidade, se torna fazer a implantação de um projeto de RPA, porque ele demanda muito de um processo bem definido, que é uma das coisas que a gente sempre pede, enquanto eu acredito que tenhamos mais pessoas aqui que gerenciam projetos e que têm algum conhecimento, o quanto é importante ter processos bem definidos nos projetos. Só que para RPA ele não é importante, é praticamente que imprescindível. Então, eu me deparei muito forte com essa questão, né? E aí teve um trabalho muito forte da equipe mesmo, a gente fez o projeto com apoio da iProcess, o Fábio mesmo fez muito esse trabalho, de ter um processo bem definido, e você não pode avançar se esse processo não está bem definido, porque vai dar problema, vai dar ruim, não vai funcionar. A forma com que você navega, no sentido de o engajamento necessário, ele é necessário em todos os projetos, mas tem que ter um engajamento muito forte da equipe técnica, né, a equipe técnica junto com a área de negócio, né, a área de negócio ela tem que realmente querer fazer, porque ela tem que abrir o seu dia a dia, é muito importante, ela tem que abrir totalmente a sua caixinha, aquilo que ela não conta para ninguém que ela faz, ela precisa falar, porque se ela não falar, vai dar ruim também, não vai funcionar a robotização. E fora isso, também a complexidade de ambiente, os requisitos de ambiente, tem uma complexidade muito grande aí, né, um aprendizado muito grande que a gente teve
de você estar respeitando todos os requisitos de ambiente. Se você não tiver, você tem que repetir e reproduzir o ambiente do teu usuário da ponta, mas de forma segura e garantindo autodisponibilidade, porque se o teu usuário tem dor de barriga, né, o pessoal não trabalha, ok, mas quando você se compromete a fazer uma entrega com robô, ele não pode parar, você vendeu isso. Então, e a gente sabe que na robotização, qualquer mudança de ambiente, uma mudança de firewall, uma troca de versão, ela pode afetar o seu robô. Então, acho que são esses pontos aí que eu acho bacana. Excelente, Rosana. Eu vou complementar com duas questões aqui que o pessoal colocou no chat. Uma que é o Flávio aí da Unimed também, né? Flávio colocou que foi um baita desafio para a Unimed, mas que aprenderam muito. Geralmente é isso que a gente vê. O primeiro robô, ele é mais desafiador e depois a gente aprende muito e aprende muito não só de robotização. Acho que a Rosana colocou um ponto muito legal, que é a questão do processo mesmo, que aquela área usuária faz, o receio, muitas vezes, que aquela usuária tem de abrir a sua caixinha e de alguém perguntar, mas, puxa, por que você fez assim a vida inteira? Por que não fez diferente? E ele nunca ter tido, realmente, talvez, um convite de parar e repensar aquilo. Aí entra um pouco aí de melhoria de processo aí que a Kátia conhece bem e que é fato. E aí eu vou linkar com algo que o Gabriel colocou aqui para nós, que é um ponto muito interessante quando a gente fala em RPA. Ele é latente mesmo, que é a questão de quando a gente fala em RPA, as pessoas geralmente elas apresentam uma resistência, ou no mínimo uma dúvida. Se não é resistência, é minimamente uma dúvida daquela questão de, puxa, eu vou perder meu emprego? Então agora vão me demitir, vão colocar um robô no meu lugar? E eu vou abrir aqui um pouquinho, depois eu gostaria que as meninas comentassem um pouco também, mas isso é uma coisa que eu faço, a gente faz questão aí, né, de colocar numa primeira agenda de falar um pouquinho sobre isso. Que quando a gente fala de robotização, na verdade, a gente sempre tem que pensar no viés, a gente sempre tem que pensar num caminho de que se o robô pode fazer é porque é uma atividade repetitiva e é uma atividade que não exige exige um pensamento humano. Tudo aquilo que exige um pensamento humano, uma crítica humana, ou seja, tudo aquilo que eu não consigo dar uma regra para o robô e dizer se amarelo segue à direita, se vermelho segue à esquerda, infelizmente, dificilmente pode ser robotizado. Não vou dizer que não possa, mas dificilmente vai ser uma robotização aderente, digamos assim. E aí, quando a gente fala no ser humano, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nesse outro lado, que eu estou liberando, né, esse profissional de uma tarefa repetitiva e eu posso trazer para ele a oportunidade de assumir novas tarefas onde eu tenho um pensamento mais crítico, onde eu não preciso. Então, assim, o fato que a gente vem acompanhando, pelo menos nas nossas experiências, né, Graça, e as meninas podem agora complementar um pouquinho, não é isso, é que, na verdade, aquele profissional, ele, inclusive, passada essa primeira resistência, essa primeira dúvida, ele se sente, inclusive, muito bem, porque ele deixa de fazer uma coisa repetitiva, né? Uma pessoa fica digitando nota o dia inteiro, 8 horas por dia, e eu dou a oportunidade, o que a gente tem visto é que a gente dá a oportunidade de que ele faça uma atividade que não seja rotineira, que não seja repetitiva, e que seja uma atividade que realmente o ser humano geralmente gosta mais, que é essa questão crítica. Kati, Gabi, Rosana, não sei se vocês querem complementar nesse sentido, mas eu vejo um pouco por esse caminho aí. Sim, com certeza, Ana. E para a gente, aqui no caso da Dana, veio para solucionar uma dor, tá? Então, assim, no momento que a gente estava, no começo foi assim, para realmente dar uma ferramenta para as áreas de suporte e de melhorar seus processos, né? Mas depois, conforme a gente foi migrando para o novo ERP, e rapidamente falando, a Dana tinha um ERP muito específico que foi confeccionado para a Dana, tá? E trabalhou por muitos anos com ele. Quando a gente fez essa troca de ERP, nós sentimos muito. Então, muita coisa que era personalizada ficou fora do sistema. Poxa, como tratar isso, né? Então, o RPA, na verdade, ele está sendo uma ferramenta para a gente voltar, digamos assim, aos níveis de produtividade que a gente perdeu com essa nova implementação no RP mais padrão de mercado, né? Então, com essa ideia de voltar aos níveis que as pessoas já estavam sobrecarregadas, né? Então, isso ajuda em tudo. As pessoas, depois de quebrar como a Ana falou, esse primeiro contato, entender como que é o RPA, as pessoas se sentem confortáveis de pedir mais, de começar a interagir mais com o robô e vendo que isso vai ajudando no dia a dia. Então, isso é realmente bem verdade aí, pessoal. Para nós veio para solucionar uma dor, realmente. Legal.
Bom, gente, a gente está recebendo outras dúvidas aqui no chat. À medida do possível, algumas a gente vai respondendo, outras a gente vai guardar uns minutinhos ali no final para responder. Então, fiquem tranquilos que quem a gente não responder aqui também, depois a gente vai dar um retorno aí através lá do nosso blog, tá? Vamos para a próxima, Graça? Vamos. Então tá. As gurias até já comentaram mais ou menos como foi o encontro do RPA nas empresas. Não sei se elas querem acrescentar algum outro detalhe. Eu tenho uma dúvida sobre isso, eu quero acrescentar sim, Graça. Diga, Ana. Que é uma dúvida, na verdade, que talvez a Kátia até explicou ali na Dana, mas talvez a Rosana e a Gabi possam nos falar. Quem levantou a bandeira da RPA na Águas do Brasil e na Unimed? Quem chegou um dia para alguém, para a direção, para a TI, disse, olha, fiquei sabendo que tem algo lá que se chama RPA. Foi a Arusária, foi TI, foi um próprio alguém do board executivo? Quem levantou as bandeiras aí nas empresas de vocês, assim? Quem veio com essa novidade? Então, Ana, meninas, aqui foi o nosso diretor financeiro. Ele vem da área de TI, né? Então, ele é uma pessoa bem conhecedora, assim, da área de tecnologia. Então, veio através dele, né? A maioria das iniciativas de transformação digital, ele sempre dá aquela puxada dele ali para movimentar todo mundo. Então, veio através do nosso diretor executivo aí, Marcelo Mota. Na Unimed Curitiba, eu tenho na memória que foi o meu gerente direto, o Rodrigo, que vinha na pegada realmente de novas tecnologias, e falou de robotização. Pagou a missão para a equipe e a gente foi atrás da solução. Que legal. É interessante isso, a gente pensar, né, que às vezes pode vir da direção ou de uma gerência, pode vir de cima, digamos assim, né, numa linha mais... mas muitas vezes vem da área usuária também, né? Alguém da área usuária que levanta a mão e diz, olha, eu ouvi falar de tal coisa e quem sabe que não. Bacana. Vamos para a próxima, Graça? Vamos. Então, a identificação das oportunidades dentro da empresa, que essa é uma etapa super importante. Isso. Aqui eu quero até puxar um pouquinho a Catiúzia aí numa linha, que o que acontece? A gente sempre tem duas identificações de oportunidades. A gente tem aquela identificação que, como a Gabi colocou lá, o diretor financeiro dela trouxe, disse, olha, ouvi falar de RPA, mas depois o RPA ele entra na empresa, e aí todo mundo, né, e geralmente, em pouco tempo, toda empresa sabe que se usa robôs dentro daquela empresa, que se usa RPA. E aí, como é que nasceram esses novos robôs? A CAT lá, por exemplo, eu sei de questões de novos robôs e de robôs que foram melhorados, inclusive, né? O robô fazia de determinada forma, se entendeu lá, acho que na Unimed o mesmo caso, se entendeu que, opa, agora esse robô já pode fazer um pouquinho diferente, já pode fazer um pouquinho mais. Então, geralmente, assim, como está surgindo agora tem uma nova... Sei que a Dana trabalha com RPA. Quem que está levantando essas novas possibilidades, assim, Kátia? Boa, Ana, boa pergunta. Na Dana, a gente está fazendo o seguinte, pessoal, agora que a gente já implementou, né, esse RPA, o pessoal começa a conhecer um pouquinho mais, a gente está fazendo de duas formas. Primeiro, entrevistando, né, fazendo reuniões com as áreas, então a gente está selecionando, assim, áreas de compras, áreas de RH, áreas de, sei lá, diversas da empresa, financeiro, né, e está conversando com eles uma espécie de workshop, começando a disseminar um pouquinho mais essas ideias, e a gente começa a coletar essas ideias que ainda são, na verdade, não são projetos, né? São ideias que depois vão ser validadas, né? Deixa para comentar um pouquinho mais para frente isso, como a gente faz hoje, mas através dessas conversas e também durante os nossos workshops de mapeamento de processo. Então, a gente continua linkado, tanto o RPA não é um sistema de melhoria contínua da Dana, ele é uma das ferramentas que a gente aplica para melhorar os nossos processos. Então, a gente integrou também dentro dessa medição que a gente faz do nosso sistema de melhoria. Então, esses são os dois principais vieses assim, de identificação. E óbvio, né, que tem os inputs da liderança, então a gente sempre avalia, né, poxa, tem um processo crítico, a gente não chegou ainda nele, vamos dar uma olhada, assim, a gente vai lá, fala com o pessoal, grava o vídeo, entende o processo, avalia se, no primeiro momento, se vale a pena, né, seguir em frente com a implementação. Então, esse também é um terceiro viés que a gente utiliza, tá, para identificação de novos projetos. Bacana. Posso complementar? Desculpa, gente. Isso, eu ia te pedir, Rosana, para saber como é que na Unimed estão surgindo aí os pedidos de novos robôs. Quando nós trouxemos a iniciativa, né, a gente criou workshops realmente para todas as áreas, chamamos todas as áreas, apresentamos o que seria o RPA,
e fomentamos que fossem levantadas as possíveis dores e problemas que poderíamos estar resolvendo com o RPA. Nós criamos um backlog, né, uma lista com várias possibilidades. Durante o projeto, nós desenvolvemos, aí o Fábio participou muito disso, um método de fazer um assessment para entender, né, acho que tem gente perguntando aqui como que a gente escolhe, né? Então, foi criado um processo de assessment para valorizar e entender o quanto aquele processo, aquele problema poderia ser resolvido com RPA ou não, porque existem bem coisas, gente, que não dá para aplicar o RPA, então existe todo esse trabalho. Após essa identificação de que sim, era possível resolver, a gente também classificou por complexidade e percebemos, né, existem processos que são muito complexos e grandes, e às vezes o custo de implementar não vale a pena, ou ele não está tão bem definido, tem muitos senões aí que não vale a pena, mas o quanto é importante dividir para conquistar, né? O quanto é importante você, talvez, fazer um robô que faça parte, às vezes não faz 100%, mas aquela parte que ele faz, ele já vai te gerar uma economia grande, te dar uma segurança naquele processo. E com isso a gente tem hoje lá nossos robôs implementados, existe essa fila, existe esse backlog, e a gente tem esse sistema agora de validação, né? De escolha, né? Identificação e escolha constante. Né? A gente tem uma meta bem arrojada aí para fazer robotização nesse próximo ano. Valeu, Esse ano. Rosana. Obrigada, muito interessante. Olha, Gabi, fica aí uma dica aí, então, para os próximos, para os próximos Com robôs, certeza. e eu achei interessante também que é uma questão proativa também, né? Quer dizer, lá na Dana, a Kátia, né, a Rosana tem um método de dizer, olha, a gente tem aqui, existe um backlog, ou existe uma entrevista, e se pergunta, tem essa oportunidade, vocês não querem utilizar? Achei bem bacana, tá? Com certeza. Eu acho aqui que a próxima pergunta, as gurias também já abordaram um pouco, mas o papel delas no protagonismo, elas, Catiúzi, Gabriela e Rosana, né? Essa questão do protagonismo era bem interessante, né, Graça? Porque, às vezes, nas empresas tem a pessoa que conhece muito do RP, eu não vou colocar aqui nomes comerciais, né, mas, enfim, do RP, exemplo X. E todo mundo fala com o fulano do RP X, né? Fala com a menina do sistema de projetos, fala com você. Acaba que vira um pouco referência a isso. E aí a pergunta é, vocês se sentem hoje, tipo, tem alguma robotização? Fala com a Catiúzi, fala com a Rosana. Hoje, com a Gabi, vocês têm sentido um pouco disso? Vocês têm sentido um pouco esse protagonismo de vocês, essa referência dentro das empresas de vocês aí, enquanto RPA? Como é que vocês têm sentido esse protagonismo aí, nesse sentido? Olha, eu sinto que sim, né, Ana? Porque foi a primeira, né, e eu gente, você sabe do histórico aí todo, que eu finalizei junto com o time aí do RH, a implementação. Então, hoje, o ponto de referência, de conhecimento, né, até de indicação se a gente poderia automatizar ou não, né, transformar em RPA, sou eu, né, o ponto focal. Mas isso está em transição, né? A gente teve uma mudança de estrutura aí, tem uma pessoa aí entrando que vai protagonizar e com certeza implementar o que a Catiúzi e a Rosana implementaram aí na empresa delas para fomentar mais ainda o uso do RPA. Mas hoje sinto sim que fui e sou, né, ainda protagonista aí com a implementação do RPA dentro dos processos de RH. É a Gabi do RPA, né? Assim que eu ouvia falar lá, vamos falar com a Gabi do RPA. Legal. Meninas, como é que vocês sentem vocês também têm esse sentimento hoje que acabaram virando referência dentro das empresas de vocês nesse assunto? No meu caso, eu percebo que sim, me tornei referência por ter feito a liderança da tecnologia e tudo mais, né? Então, existe uma procura, normalmente, para questão de priorização, justificar o porquê fazer um RPA ou não, um pedido de priorização, né? Mas a referência forte, realmente, o RPA main da Unimed Curitiba é o Fábio, ele é o líder técnico da história, né? A gente trabalhou juntos, ombro a ombro, aí eu sempre gosto de usar esse termo, a equipe entrega, nós entregamos, o projeto é nosso, mas ele é a referência. Se eu falar se eu não falar isso, estaria sendo muito injusta. Então, legal, o Flávio que está... Legal. O Flávio está aí. O Flávio que está aqui conosco, nos assistindo, já lançou a sua pergunta, e é verdade, fizemos projetos juntos, né, Flávio? Muito bacana, obrigada por participar.
Gurias, da minha parte, sim, a gente vê que isso acaba, não só pelo RPA, mas pelo histórico da área de melhoria contínua também, né? Então, já vem algum tempo trabalhando, e com a chegada do RPA, sim, a gente acaba centralizando, né, essa demanda, mas também com a ajuda do pessoal do TI, viu? Isso reforça também. No nosso caso ali, o Fernando, que é nosso gerente de TI. Então, a gente tem os dois demandas, né? E, obviamente, eu centralizo a análise, etc., mas a gente vê que isso acaba centralizando em pessoas que realmente querem fazer acontecer, né, e implementar o RPA dentro das empresas. Legal, gurias. Bom, aqui como não falar sobre os desafios ao realizar os projetos, né? Todos temos desafios em qualquer projeto, mas nos de RPA, como foram que aconteceram dentro das empresas de vocês? Vou lançar um desafio. Por favor, Rosana, pode falar. Eu comentei um pouco, né, quando você questionou quais são as similaridades, o que tem de diferente nos projetos de RPA. A gente fez uma entrega não só a principal entrega não era só alguns robôs funcionando, né? Nosso gestor sempre cobrou e a gente recebeu essa cobrança que a gente precisava entregar um ambiente, uma plataforma e virar um processo. Isso que eu falei que o Fábio, ele é o RPA Man, tá aí agora na minha equipe, e ele tem um desafio enorme esse ano de conseguir implementar mais robôs. Os principais desafios e dificuldades, eu comentei ambiente, realmente, ambiente é tudo, pré-REC, bater ali todos os pré-RECs, a gente tem uma lista enorme de lições aprendidas, né, tá lá para consultar, né, não pode ficar só, tá na ferramenta de gestão, isso com certeza, né, até a própria EPROS trouxe para a gente, vamos ver os pré-REC, segurança da informação, bem importante sinalizar isso. Hoje a gente vive e precisa atender a LGPD e toda essa questão de segurança da informação muito forte. Isso também foi um grande desafio, você conseguir robotizar e respeitar algumas questões de segurança. Porque pensem assim, quando você implementa um robô, ele tem que ter todas as permissões que o usuário-chave, que o colaborador vai fazer. Então, você tem que cuidar com isso. Tem algumas limitações de plataforma e tudo mais. Então, esse é um grande desafio, você conseguir fornecer todas essas permissões e garantir que elas funcionem. A gente teve bastante problema com isso, assim, foi um grande desafio, aí teve que ter um trabalho muito intenso, não consigo enxergar um projeto de RPA sendo sucesso sem alguém de infraestrutura TI junto ali, sabe? Não é possível, assim, ficaria bem mais complexo. Não tá? vai, verdade. Bom, se puder complementar aí... Pode ir. Desculpa, Catiúcia. Não, vai lá, guria, vai lá. Eu acho que vai muito também do início de tudo, né? Da definição do que precisa, né, ser automatizado, o que dá para realmente ser feito robô. Quem for, né, o usuário-chave para passar esse passo a passo, esse procedimento, tem que ser uma pessoa também que tenha uma visão sistêmica, porque quando a pessoa não vem, ela vai e volta, e quando você não consegue fechar, né, o caminho, o que o robô vai fazer, né, finalmente. Eu coloquei a questão da comunicação também durante todo o projeto, né, o engajamento, principalmente com quem está passando a informação, quem está ali no dia a dia, além dessas questões que vocês falaram, né, de a pessoa, a gente vai robotizar essa atividade, a pessoa vai achar que vai ser mandada embora, mas a gente sempre sabe que sempre tem, né, alguma atividade mais relevante, mais importante que aquela pessoa possa fazer, né? Ela atuar com valor agregado nas atividades que ela executa. Eu coloquei também o que a Rosana também falou em relação à questão de acessos, né? Eu acho que algumas plataformas não estão prontas ainda para cadastro de robô. Então, assim, a gente tivemos situações que a gente teve que dar um CPF para o robô, para a gente conseguir concluir um cadastro, para conseguir liberar os acessos, para poder seguir. Então, ainda tem essa maturação também, né, das empresas, e como contrabalançar com a segurança, né, da informação. Eu estou dando acesso ao robô, mas o robô não tem CPF, e a gente não conseguia criar o acesso. Então, também acho que foi uma barreira inicial, né, Ana? A gente demorou um pouquinho aí para conseguir, principalmente essas questões de acesso, para conseguir os acessos aos sistemas para dar o segmento aí ao desenvolvimento do projeto. Então, acho Sim, e além de todos os desafios que a gente já tem, já traz, agora tem um olhar importante, né? Já sempre teve de segurança da informação, mas agora é de LGPD. Então, que dados o robô vai poder ver, que dados o robô vai poder mostrar
para alguém que vai ali, por exemplo, avaliar um erro que aconteceu no robô? Ele pode printar determinada tela? Não, não pode, porque ali pode ter um dado sensível, né? Deixa eu fazer um desafio com vocês, meninas. A gente falou de desafios, de coisas desafiadoras, difíceis, né? Mas uma só, tá? Quem se sentir mais à vontade aí para nos falar, faltam 5 minutos aqui. O que de bom, algum feedback assim de um usuário que foi muito positivo, ou algo que vocês perceberam que melhorou muito assim pós-implementação de RPA? Vocês têm algum caso para trazer? Por favor. Tem. É muito gratificante, né? Nosso primeiro RPA foi na área comercial, não posso entrar em muitos detalhes assim, mas existia todo um trabalho enorme de geração e de relatórios de vários sistemas, e o retorno final da área foi gratificante, né? Não viviam, não sabiam que existia, mas depois que receberam o robô e ele começou a funcionar, não viram mais como é que vivem sem. E daí dá para complementar isso, que é importante o processo não só de implementar, então hoje ele está rodando, mas existe uma curadoria também, gente, para robotização. A área de negócio, ela é dona do robô, ela é dona do negócio. Então, é muito importante ter esse envolvimento, e isso aí, a gente trabalhou bacana, o Fábio trabalhou muito bem nesse ponto, para que aconteça essa curadoria constante e que evolua o robô, né? Não fique só nessa primeira versão. A gente recebeu esses feedbacks e aí gera realmente bastante, se todo mundo quer robotizar. E eu queria fazer um link também, que eu vi que as pessoas têm muita preocupação em relação vai substituir pessoas pelos robôs. Você não chega nesse número assim de uma forma tão simples, né? E eu acho que nem é o objetivo das empresas. Eu percebo que hoje o objetivo das empresas é evitar novas contratações, automatizar de forma segura. Então, um robô que roda 24 horas por dia, para você conseguir realmente tornar desnecessário alguma mão de obra, você precisa fazer várias robotizações, gente. Assim, essa é o que a gente percebe, né? Mas com a robotização, o ganho realmente é com que essas pessoas, com que você não contrate talvez mais pessoas e que elas realmente passem a desempenhar atividades mais nobres, que não as repetitivas. A gente está se encaminhando aqui para o final, então, e aí a gente tem uma última pergunta, né, Graça? Agora são as perguntas uma última pergunta ouvintes. que são as perguntas. Então, eu vou puxar aqui para nós, eu já tinha deixado algumas aqui separadinhas. Então, a gente já falou ali da primeira, né, da questão da resistência, né, inicial ali, das pessoas, eu acho que já foi bastante abordado, né? E aí o Henrique colocou ali um ponto muito importante, que é a questão, que também a gente acabou já abordando por cima, mas só para fazer um fechamento, que é a questão de que o RPA ele não se aplica a qualquer processo. Realmente, Henrique, ele não se aplica a qualquer processo, tem processos que, por ele ter essa questão de muitos pensamentos, digamos assim, muitos, né, tudo que não for repetitivo, que não tem regra, o robô não consegue fazer, e tem sim várias formas de se avaliar a viabilidade. Uma delas é uma bastante conhecida ali, que é o retorno de investimento, né, a gente aplicar um ROI, inclusive, em cima disso, quanto a gente vai investir nisso, quanto a gente vai gastar nisso, quanto a gente vai ter de retorno disso, né, e tem sim tem formas aí de fazer uma primeira análise para verificar se é aderente realmente fazer aquela robotização. Tem sites, por exemplo, tem sites que mudam a cada semana, tem informações que a gente não vai conseguir, algumas questões bancárias, então tem um mundo aí de coisas para a gente explorar nesse sentido, mas realmente não são todas as melhorias, as automatizações de processos que são aderentes a uma robotização, né? O Ayrton Pedro também perguntou ali se tinha outros ganhos para as empresas além da produtividade, né? Eu acho que a produtividade, sim, é um dos maiores ganhos, mas existem outros, como, por exemplo, a padronização de processo, a gente colocou lá no início. Então, quem assistiu o início da gravação aí vai ter um pouquinho desses benefícios. E até a própria redução dos tempos de processo, né? Não sendo de resposta, né? Perfeito. E o ganho da qualidade da informação, né? Perfeito. Graça, vou passar a bola aqui para ti.
certo? A gente está encerrando aí o último minuto, então vou passar a bola aí, vou aproveitar para me despedir, para agradecer novamente as meninas, agradecer todo mundo que esteve conosco. Foi um prazer, foi ótimo. E, de novo, feliz Dia das Mulheres aí para nós. Graça, está contigo. Gurias, muito obrigada pela participação, por aceitarem o nosso convite, por enriquecerem essa tarde maravilhosa, enriquecerem a nossa Semana das Mulheres, na inovação, né? Falando de RPA, falando das experiências de vocês. Ana, muito obrigada por estar aqui ao meu lado, mediando essa conversa com essas gurias queridas, inteligentes, maravilhosas. E a todo o nosso público, né, que está aqui hoje nos acompanhando. Eu gostaria de dizer para vocês mais uma vez, né, antes de encerrarmos, que para quem está interessado na carreira de RPA, que está super aquecida, nós temos aqui na eProcess alguns cursos, vários cursos, tá? Então, acessem o eProcess Education e confiram a nossa lista de cursos, tá? Temos, iniciando agora em 15 de março, uma trilha de formação, RPA Fundamental, RPA Design, Core em RPA, e esses cursos eles podem ser feitos como trilha completa e podem ser feitos também em separados. Então, escolham lá seus cursos, entrem no nosso site, façam suas inscrições e venham conosco para esse conhecimento. Outra coisa, nós temos um blog, né, eProcess, como eu falei, o nosso vídeo de hoje, o de ontem, o de toda essa semana, eles vão estar gravados lá, tá? Então, confiram as nossas lives no blog e acompanhem. Nós temos lá mais de 100 artigos que falam de assuntos relevantes como BPM e RPA. Sigam o nosso canal no YouTube, né? Esse é o canal da eProcess, com vários webinários, com vários vídeos sobre esses temas bacanas. E confiram o eProcess Digital, que é o nosso podcast, tá bom? Hoje falamos sobre desafios de projetos na automação e amanhã, não percam, estejam aqui conosco também, nós vamos encontrar a Kelly e a Jardane e elas vão falar sobre a democratização da arquitetura de processos como chave para a inovação. E elas convidam a Fernanda Moré para conversar sobre esse assunto. Agradeço a todas, muito obrigada pela participação, uma boa tarde para todos, até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Feliz Dia das Mulheres. Muito Beijo. bom. Tchau. Parabéns para todos.